O meu nome é Jessica e eu tinha 27 anos na noite em que aprendi o que custa ser opcional. O envelope era de cor creme, pesado como uma promessa. O meu nome estava gravado a ouro, como se pertencesse àquele peso. Prêmios Nacionais de Design, Instituto de Arte de Chicago, 15 de dezembro. Passei o polegar sobre o selo em relevo, da mesma forma que se testa um sonho para ver se é real. A minha biblioteca comunitária sustentável. Finalmente, era mais do que apenas plantas, cafeína e código. Tinha sido notada. Alguma vez te sentiste invisível na tua própria família? Conta-me a tua história nos comentários. Liguei primeiro à minha mãe. O telefone tocou 3 vezes e depois ouvi a sua voz distraída. Consegui ouvir o som alto de uma televisão ao fundo. Um jogo. Sempre um jogo. Olá, mãe. Tenho grandes notícias. O que foi, querida? Ganhei o prêmio. O grande. O Prêmio Nacional de Design. Tenho de fazer um discurso no Instituto de Arte de Chicago. Uma pausa. Uma voz abafada. O meu pai, Richard, a perguntar quem era. Ela tapou o auscultador, mas eu ainda conseguia ouvir. É a Jessica. Ganhou aquela coisa dos desenhos. Coisa dos desenhos? Sussurrei. Isso é maravilhoso, querida, disse ela com uma voz alegre e falsa. Quando é? 15 de dezembro. É um sábado. O silêncio do outro lado foi tão longo que pensei que a chamada tinha caído. Ouvia suspirar, um som que eu conhecia melhor do que o meu próprio nome. Oh, Jessica, esse é o fim de semana dos playoffs do Thomas. E assim, de repente, o ar desapareceu da sala. A cerimônia é só uma noite, mãe. O jogo dele é na sexta, certo? Bem, sim, mas o teu pai e eu estávamos a planear ir mais cedo, sabes? Para estar lá para ele, para garantir que ele está bem instalado. O tempo pode estar mau. Precisamos de estar lá só para o caso. Só para o caso. Essa era a frase em que toda a minha infância se baseou. Só para o caso de o Thomas precisar de alguma coisa. Só para o caso de os sentimentos dele serem mais importantes que os meus. Eu trabalhei a minha vida inteira para isto, disse eu. As palavras eram silenciosas, mas pesadas. Ele quer muito que estejamos lá, Jéssica, disse ela, como se isso resolvesse tudo. Mãe, é o Instituto de Arte. Vou fazer um discurso. Bem, podes enviar-nos o vídeo do teu discurso, não podes? Ofereceu ela com aquele tom casual e generoso que sempre pareceu uma bofetada. Vemos todos juntos quando voltarmos do jogo do Thomas. Aí estava. A pequena fratura. O momento em que ouves algo partir-se por dentro e sabes que nunca mais será o mesmo. Não disse nada. Apenas fiquei a olhar para a parede do meu apartamento, para as plantas que passei a noite inteira a terminar. Jessica, não sejas assim. Assim como? Não estás a ser sensível, disse eu. A minha voz estava subitamente fria, clara. Estou apenas a atualizar as minhas expectativas. Vamos tentar ir se conseguirmos, disse ela. A mentira saía-lhe com tanta facilidade. Não, disse eu. Não se esforcem. Desliguei a chamada antes que a minha voz pudesse falhar. Olhei em volta do meu estúdio. Numa moldura na minha secretária estava a última foto de família que me dei ao trabalho de guardar. Todos nós, no dia da assinatura do contrato universitário do Thomas, os meus pais radiantes, a usar a camisola dele. Thomas à frente e no centro, a segurar a caneta como um troféu. E eu, no canto da moldura, meio na sombra, com o rosto suficientemente desfocado para ser opcional. Esta era a álgebra do favoritismo, uma matemática que conhecia desde sempre. O Thomas era o número inteiro. Eu era o resto, a fração, o erro de arredondamento. Lembro-me de quando recebi a minha primeira bolsa de estudo para a minha faculdade de arquitetura. Liguei para casa tão entusiasmada que mal conseguia respirar. O meu pai disse, "Isso é ótimo. Ei, soubeste que o Thomas acabou de se tornar o quarterback titular?" Paguei os meus 6 anos de faculdade sozinha. Empréstimos estudantis que pareciam âncoras, bolsas de estudo pelas quais lutei, 2 empregos a tempo parcial.
Tudo isto enquanto eles pagavam o carro novo do Thomas, as suas viagens de férias e o seu apartamento perto da faculdade. Isto não era novo, era apenas o fim. Não voltei a ligar. Não mandei mensagens. Para quê? Discutir só funciona quando a outra pessoa acha que tens o direito de estar zangada. Fiquei sentada por muito tempo, apenas a olhar para a matemática, a álgebra do amor deles. Resumia-se sempre a isto. Os desejos do Thomas superavam as minhas necessidades todas as vezes. Levei anos para aprender o termo para isto. Os psicólogos chamam-lhe a dinâmica do filho de ouro e da ovelha negra. E nunca é realmente sobre amor, é sobre ego. Para pais como os meus, o filho de ouro, Thomas, era um espelho. Ele era a segunda oportunidade de glória deles, a sua vitória de relações públicas. Os sucessos dele eram os sucessos deles. Quando ele ganhava, eles ganhavam. A ovelha negra, eu. Eu também era um espelho, mas eu refletia tudo o que eles não queriam ver. A minha ambição silenciosa não era algo de que se orgulhar, era uma ameaça. O meu caminho diferente não era independência, era um julgamento sobre o deles. O Thomas era o reflexo deles. Eu era a competição deles. Pensei nos meus 6 anos na faculdade de arquitetura. As noites em branco, alimentadas a noodles instantâneos e café barato. As bolsas de estudo pelas quais tive de lutar todos os semestres. Os 2 empregos a tempo parcial que tive apenas para cobrir o material e a renda e finalmente formar-me com mais de $60.000 em dívidas estudantis. Lembro-me de ligar para casa, aterrorizada, depois de a minha ajuda financeira para o 3º ano ter sido reduzida. O meu pai disse-me: "Bem, Jéssica, és uma adulta. Tens de ser responsável pelas tuas próprias escolhas." Um mês depois, compraram ao Thomas uma carrinha nova em folha pelo seu 21º aniversário, porque a antiga não era fiável. Pensei nos verões que o Thomas passou a viajar pela Europa, financiados por presentes de formatura. Os mesmos verões que passei a estagiar de graça em Chicago, apenas a tentar ganhar um lugar na minha área. Eles não estavam apenas a ignorar-me, estavam a investir ativamente na vida dele enquanto se descartavam da minha. Eles não me viam como uma filha, viam-me como um serviço autossustentável, a responsável, aquela que daria um jeito, aquela que sempre entenderia. Olhei para o envelope de cor creme na minha mesa, o Prêmio Nacional de Design, a maior honra na minha área, e percebi que eles pensavam que eu também entenderia isto, que eu aceitaria calmamente ficar no banco de suplentes pelo jogo de playoff dele. Peguei no meu telemóvel, não lhes liguei. Abri o meu e-mail e enviei uma mensagem ao comitê dos prêmios. Pedido de bilhetes, Jéssica. Escrevi 2 nomes, Bárbara e Joseph, a minha melhor amiga e o meu mentor, as pessoas que realmente viram o meu trabalho. Aqueles que estiveram presentes por mim quando a minha própria família estava demasiado ocupada a ver o jogo. A minha verdadeira família. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi espaço. Foi o primeiro quarto limpo e silencioso em que alguma vez vivi. Ninguém ligou. Eu não mandei mensagens, apenas trabalhei. Passaram 18 meses, não em dias, mas em plantas e reuniões com clientes. Dediquei cada pedaço da minha energia, cada noite em claro, cada grama daquela mágoa acumulada, na Aura Designs, a minha empresa, a minha visão. Contratei 2 designers juniores que partilhavam a minha paixão por materiais sustentáveis. Ganhamos um pequeno centro comunitário, depois um hotel boutique. Trabalhei até as minhas mãos doerem e a minha mente ficar quieta. Estava a construir algo real. Algo que tinha o meu nome e parecia mais sólido do que qualquer laço familiar que já conhecera. E algures nesse silêncio, David entrou na minha vida. Conheci-o num local de obras. Ele era arquiteto paisagista e tinha um jeito calmo e firme. Ele não se limitava a olhar para os meus projetos, ele via-os. Perguntava sobre o fluxo de ar, a luz,
a forma como o edifício se integraria na terra. Ao terceiro encontro, ele fez a pergunta inevitável, com os olhos gentis: "A tua família é daqui?" Esperei pela habitual sensação de aperto no peito, a necessidade de pedir desculpa ou explicar, mas não veio. "Eles estão por aí", disse eu. Ele apenas acenou, sentindo o peso. "Por aí parece complicado." "É menos complicado quando não ligo", respondi. E foi isso. Ele não insistiu, não exigiu explicações, apenas aceitou a minha resposta e perguntou como tinha sido o meu dia. Foi a primeira vez que percebi que o apoio não precisava de ser barulhento ou performativo. Às vezes, era apenas a ausência silenciosa de julgamento. A minha vida começou a parecer sólida, como uma fundação que eu estava a construir para mim mesma, 1 metro quadrado de cada vez. O trabalho melhorou. Começamos a focar-nos em habitação social sustentável, misturando beleza com dignidade humana. Então, uma tarde, o meu antigo mentor, Joseph, ligou. A sua voz soava formal, como se estivesse a esconder um sorriso. "Jessica", disse ele, "já viste a última edição da Architectural Digest?" "Não, tenho andado mergulhada nos códigos de zoneamento para o projeto Milner." "Por quê?" "Bem, talvez queiras comprar uma. Vai à página 90. O meu coração disparou. Corri até o quiosque da esquina, aquele que vendia as revistas internacionais caras. Folheei as páginas brilhantes e pesadas, com as mãos a tremer. E então vi. AD40, os novos rostos da arquitetura. E lá, a ocupar 2 páginas inteiras, estava o projeto da minha biblioteca comunitária e a minha foto. Eu nem sabia que o Joseph me tinha nomeado. Não era apenas uma vitória, era a vitória, a Forbes do meu mundo, o prêmio que dizia: "Não foste apenas boa, és o futuro." Sentei-me num banco de jardim, com a revista aberta no colo, e pensei naquele primeiro prêmio, o do Instituto de Arte. Eu estava tão desesperada para que a minha família o visse, tão destroçada quando eles escolheram um jogo em vez disso. Agora, a segurar isto, percebi com uma clareza estranha e limpa. Eu nem sequer tinha pensado em dizer-lhes que fui nomeada. Eu tinha construído uma vida, uma carreira e um lar tão completos que o aplauso deles já não era um material de construção necessário. Eu era a minha própria arquiteta. Eu era a minha própria fundação. E eles eram apenas as pessoas que costumavam viver na casa ao lado. Eles não faziam ideia. Ainda estavam algures naquele estádio, a torcer por um jogo que tinha terminado há várias épocas, completamente inconscientes de que a filha que eles descartaram como um erro de arredondamento tinha acabado de tomar conta do livro de contas inteiro. Eu não esperava que a lista fosse publicada numa terça-feira. Estava numa reunião importante com um novo cliente a esboçar um átrio sustentável, quando o meu telemóvel, virado para baixo na mesa, começou a vibrar. Não apenas uma vez, vibrava continuamente, um zumbido baixo e irritado contra a madeira. A minha colega Bárbara, sentada à minha frente, levantou uma sobrancelha. "De repente tornaste-te uma espia internacional?" sussurrou ela. Ignorei. Mas quando a reunião terminou, tinha 19 novas mensagens de texto, 43 alertas de e-mail e 7 chamadas perdidas. A lista AD40 estava online. O meu telemóvel era um incêndio digital. Colegas com quem não falava há anos, antigos professores, até os clientes do Hotel Boutique. "Parabéns, Jessica. Deslumbrante. Mereces isto." O meu mentor, Joseph, enviou a mensagem mais simples. "Eu bem te disse." Fiquei apenas sentada, a olhar para o meu próprio rosto, no site da Architectural Digest, ao lado das palavras "a visionária." Não parecia real, parecia silencioso. David enviou uma captura de ecrã do artigo com uma série de emojis de garrafas de champanhe. Liguei-lhe e ele apenas se riu. "Estou a namorar com uma visionária", disse ele. "Vou cancelar a minha tarde. Vamos celebrar." Foi um momento perfeito e limpo de alegria. E a parte mais perfeita? O silêncio.
O silêncio absoluto, ensurdecedor e belo da minha família. Eles não faziam ideia, não faziam parte disto. O meu sucesso era completa e maravilhosamente meu, mas o universo odeia o vácuo. E a minha família odeia ficar de fora, mesmo de um círculo que eles próprios cortaram. A descoberta, ao que parece, aconteceu no único lugar onde eu nunca teria procurado. O meu irmão Thomas estava em casa do seu treinador principal. Foi 2 dias depois de o artigo sair. Ele estava lá para uma avaliação pós-temporada, provavelmente a receber uns mimos no ego. Ele estava sentado num sofá de cabedal, aborrecido, enquanto o seu treinador terminava uma chamada. Pegou na revista que estava na mesa de centro. Architectural Digest. Não era a sua leitura habitual. Mais tarde, ele disse-me que estava apenas à procura de fotos de carros ou relógios. Virou uma página, virou outra e então ficou paralisado. Lá estava eu, numa reportagem de 2 páginas, a biblioteca, a minha foto, aquela em que parecia confiante, feliz e nada parecida com a filha opcional que ele conhecia. Ele ficou a olhar. O nome, o rosto, Jessica, Aura Designs, a visionária. As palavras não faziam sentido. Esta era a sua irmã, a quieta, a aborrecida, a que perdia as discussões e pagava os seus próprios estudos. Como? Ele não me enviou uma mensagem, nem sequer me ligou. Ligou ao meu pai. Richard contou-me sobre a chamada mais tarde, a sua voz ainda a tremer com a memória. O telefone tocou e era o Thomas, mas ele não estava calmo. Estava a gritar, ofegante, em pânico. Pai, estás a ver isto? Como? Como é que ela fez isto? Fez o quê, Thomas? O que se passa? A revista, a coisa da AD40. Ela está lá, a Jessica. Como é que ela entrou? Isto é real? Quanto dinheiro é que ela tem? O que é a Aura Designs? Por que é que ela não nos contou? O meu pai, confuso, desligou e ligou à minha mãe. Susan, vai à loja agora mesmo e compra uma revista Architectural Digest. Algo se passa com a Jessica. A minha mãe, irritada, foi ao supermercado, encontrou a revista, ficou na fila da caixa, a folheá-la até ver o meu rosto. O chat de grupo da família, aquele em que eu não estava, explodiu. O meu sucesso não foi uma celebração, foi uma emboscada. Eles não estavam orgulhosos, estavam furiosos porque eu tinha feito a única coisa que eles nunca, jamais, esperaram que eu fizesse. Tornei-me importante, sozinha, e filo sem a permissão deles. As chamadas começaram numa quinta-feira, não para o meu telemóvel, mas para o meu escritório. A minha recepcionista, Bárbara, avisou-me. Jéssica, a tua mãe está na linha 1, parece insistente. Olhei para o telefone. Diz-lhe que estou numa reunião com um cliente, Bárbara, e diz-lhe isso durante o resto do dia. 1 hora depois, Bárbara avisou-me novamente, a sua voz tensa. Jéssica, a tua mãe está na recepção. Saí e lá estava ela, Susan, a segurar um pirex embrulhado em papel de alumínio. A clássica oferta de paz de alguém que não tem intenção de realmente pedir desculpa. Jéssica, graças a Deus, disse ela, apressando-se na minha direção. Estivemos tão preocupados. Não nos contaste sobre esta revista. Fiquei imóvel, deixando-a ali, a segurar o pirex. Estou a meio de um dia de trabalho, mãe. Trouxe o teu prato favorito, disse ela, levantando o pirex. Podemos conversar. Não há nada para conversar. Precisas de sair. Estás a interromper o meu negócio. Não sejas assim, sussurrou ela, o seu sorriso a congelar. Isto já foi longe demais. Já mostraste o que querias. Eu não mostrei nada, disse eu, a minha voz tão fria e limpa como as paredes de vidro do meu escritório. Apenas estive a trabalhar. Bárbara, a minha mãe está de saída. Ela deixou o pirex na secretária da recepção. Eu disse a Bárbara para o deitar no lixo. A emboscada seguinte foi do meu pai. Ele foi mais esperto. Esperou até às 6 da manhã à porta do meu ginásio. Saiu de trás de um carro a segurar 2 cafés como se fosse um sábado normal. Jéssica, disse ele, estendendo-me um. Tens 1 minuto? Não aceitei o café. Estás a invadir propriedade privada, pai.
Não sejas dramática. Estivemos errados. Ok, sobre o prêmio devíamos ter estado lá. Mas tu sempre foste tão independente, Jessica. Nós apenas pensamos que não precisavas de nós. Era a desculpa mais antiga do livro deles, aquela que usavam sempre que escolhiam o Thomas. Eu não era independente, pai. Fui abandonada. A minha voz era baixa, mas cortou o ar da manhã. Eu precisei de vocês. Precisei quando estava a pedir empréstimos estudantis. Vocês foram fiadores do Thomas num piscar de olhos. Precisei de vocês na minha formatura. Precisei de vocês no Instituto de Arte. Eu só parei de pedir porque vocês estavam sempre num jogo. Ele não teve resposta. Apenas ficou ali, a parecer mais pequeno do que alguma vez o tinha visto, com o seu café a arrefecer. Tenho de ir, disse eu, e passei por ele para entrar no ginásio. Depois veio o Thomas. Apareceu no meu apartamento, a bater a porta como se o lugar fosse dele. Abri e ele apenas ficou a olhar para mim, a sua confiança de rapaz de ouro completamente desaparecida. Estás a fazer-nos parecer uns monstros, Jessica, disse ele. Eu não vos estou a fazer parecer nada, respondi. Apenas já não me escondo por vocês. Fechei-lhe a porta na cara, mas o confronto real ainda estava para vir. Chegou um convite ao meu e-mail, da minha antiga escola secundária. Queriam que eu, uma vencedora do AD40, fosse a oradora principal no dia das carreiras. A ironia era tão densa que mal conseguia respirar. O mesmo auditório onde os meus pais se sentaram em bancadas duras, a gritar até ficarem roucos pelo Thomas. Agora queriam-me a mim no palco. Respondi com uma única palavra. Sim. No dia do discurso senti uma calma estranha. Entrei no velho e familiar auditório e, tal como esperava, escondidos na última fila, a tentar ser invisíveis, estavam os três, Susan, Richard e Thomas. Eles tinham encontrado uma forma de entrar. Fui para o pódio. Não olhei para eles. Olhei para os 300 alunos. Bom dia, disse eu. Quando eu era aluna aqui, eu era invisível. Tinha boas notas, não causava problemas e era a pessoa responsável. Cliquei para o slide seguinte. Era uma foto do meu convite para o Prêmio Nacional de Design. Há 18 meses ganhei isto, o prêmio mais importante da minha área. Foi a noite mais importante da minha vida. Fui convidada para fazer um discurso em Chicago. Cliquei novamente. O slide seguinte era uma foto a preto e branco de 3 cadeiras de auditório vazias. Estes eram os lugares da minha família, disse eu ao microfone. A sala ficou em silêncio absoluto. A minha família não veio. Eles escolheram ir ao jogo de playoff do meu irmão. Disseram-me para lhes enviar um vídeo. Eu podia sentir os olhares deles a queimar lá do fundo. Não vos estou a contar isto para vos deixar tristes, disse eu com a voz firme. Estou a contar-vos isto porque durante toda a minha vida pensei que a aprovação deles era o prêmio. Pensei que tinha de trabalhar o suficiente, ser bem-sucedida o suficiente para finalmente ganhar a atenção deles. Estava errada. Cliquei para o último slide. Era a capa da Architectural Digest. O meu rosto, o meu nome. A vossa validação é a fundação que vocês constroem para vocês mesmos. Não é uma sala a qual esperam que alguém vos deixe entrar. Não construam os vossos sonhos com base na aprovação de outra pessoa. Eles podem não aparecer. Construam por vocês, porque vocês estarão sempre lá. Olhei para cima. Os alunos estavam a olhar para mim. E na última fila, o rosto da minha mãe estava enterrado nas mãos. Nunca me senti tão poderosa. O silêncio que se seguiu não foi de raiva, foi pacífico. Assentou sobre a minha vida como neve fresca, limpa e silenciosa. A minha empresa, Aura Designs, prosperou. Contratamos mais 3 pessoas. Ganhamos o projeto Milner. David e eu encontramos um belo apartamento em Lincoln Park, um com janelas enormes que deixavam entrar a luz da manhã. Joseph e Bárbara tornaram-se a minha verdadeira família. Aqueles a quem eu ligava para celebrar, aqueles em quem me apoiava quando um projeto falhava.
As estações mudaram. As tentativas do meu pai para me contactar pararam. Os e-mails zangados da minha mãe diminuíram, substituídos por um silêncio digital oco. Então, uma tarde, quase 18 meses após o discurso na escola, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Jéssica, não sei se vais ler isto. Não estou a pedir que respondas, mas tenho andado em terapia nos últimos 6 meses. Queria entender por que é que eu era como era. Por que é que eu esperava sempre que fosses tu a entender, a sacrificar-te. Fui egoísta. Via-te como uma extensão de mim, alguém que simplesmente estava lá. Dei o teu apoio como garantido e deixei a mãe e o pai fazerem o mesmo. Desculpa por ser um mau irmão. Desculpa por não ter estado lá. Era do Thomas. Lia 3 vezes. Era um pedido de desculpas real, ponderado, honesto e alimentado por terapia. Há 6 anos ter-me-ia salvo. Há 2 anos ter-me-ia feito chorar de alívio. Agora, senti apenas um reconhecimento silencioso. Ele estava finalmente a fazer o seu próprio trabalho. Copiei a mensagem, guardei-a numa nova pasta no meu computador com o título Encerrado e depois apaguei a mensagem. O pedido de desculpas tinha finalmente chegado, mas eu tinha deixado de esperar por ele. Já não precisava dele. A minha vitória não foi sobre eles finalmente verem a luz. Não foi sobre fazê-los pagar. Foi sobre usar o preço que eu paguei. Aprendi que existem 2 tipos de justiça. Há a justiça punitiva, que só olha para trás. É sobre acertar contas. Mantém-te acorrentada às mesmas pessoas de quem estás a tentar escapar. Mas depois há a justiça criativa. Olha para a frente, pega nos escombros do que foi demolido e usa-os para construir uma nova fundação. Abri o meu portátil e olhei para os $2 milhões em financiamento inicial que acabara de garantir para a próxima fase da minha empresa. Transferi uma grande parte para uma nova conta. Não comprei um carro. Não comprei uma casa. Lancei a Bolsa de Estudo Aura, um fundo de bolsa integral para jovens e promissores estudantes de arquitetura de meios desfavorecidos, especificamente para jovens que, como eu, não tinham apoio familiar em que se apoiar. Estou agora no meu novo escritório, aquele que desenhei com uma parede de vidro com vista para o rio Chicago. Está silencioso. Estou em paz. Se alguma vez te sentiste como a pessoa opcional na tua própria casa, se estás habituado a celebrar as tuas maiores vitórias em silêncio, porque sabes que ninguém vai atender o telefone, que isto seja o teu sinal. Não precisas da permissão deles para brilhar. A tua validação é a fundação que constróis para ti mesmo, não uma sala a qual esperas que alguém te deixe entrar. Constrói-a.